Olha, hoje é o Dia Mundial da Conscientização sobre o albinismo. Pessoas com albinismo apresentam pele muito branca, olhos, cabelos, cílios e demais pelos do corpo extremamente claros, como a gente já falou aqui na abertura do programa. E quem possui essa doença precisa de cuidados importantes. E para falarmos mais sobre essa doença e quais são os cuidados necessários, recebemos aqui no estúdio a dermatologista Luciane Sela. Muito boa tarde. Boa tarde. Para a gente entender, e as pessoas que estão em casa estão nos acompanhando, o que é o albinismo? É algo genético? Tem gente que diz que é uma doença? Como a gente pode chamar? Então, o albinismo, sim, ele é uma alteração genética, na verdade, né? Que é uma alteração, na verdade, que tem que ser carregada, então, recessiva do pai e da mãe. Se vier só de um dos lados, nem sempre ela se manifesta. Então, no albinismo, a pessoa tem as células normais, né? Só que ela não tem a produção da melanina, que é o pigmento que dá a cor à pele, ao cabelo, aos olhos. E então ela fica com a ausência da pigmentação. E essa ausência de pigmentação, ela faz parte o quê? Do cabelo, dos pelos do corpo, da pele? Ou ela pode ser diferente de uma pessoa para outra? Sim, ela pode ser diferente, né? Ela tem vários subtipos. As formas mais, vamos dizer assim, que afetam mais os pacientes, ela pode o albinismo oculocutâneo, né? Então ele afeta, não tem pigmentação nenhuma na parte ocular e nem na pele. Então os pacientes que têm esse tipo de albinismo, que é o albinismo totalmente recessivo, né, na parte ocular principalmente, eles necessitam desde cedo de uma proteção ocular, desde jovens, uma proteção adequada na pele, para também não sofrer os danos da radiação, evitando os cânceres de pele. A pessoa já nasce albina, ou ela pode desenvolver ao longo do tempo? Ela nasce com essa alteração genética e ela vai manifestando, né? A gente vai vendo as características que não ocorre a pigmentação. Nem sempre a gente vê logo que o bebê nasce, a gente vai vendo que ele não pigmenta com o tempo. E nem sempre, alguns pacientes eles não pigmentam os olhos, outros não pigmentam completamente a pele, então quando ele não afeta todos, vamos dizer assim, o olho ou a pele, pode acometer só os olhos ou a pele. E existem aqueles cuidados que a senhora falava sobre, principalmente cuidados que vão ter que ser levados ao longo da vida, né? E inclusive acabam mudando até a rotina da própria família, né? Muitas vezes ter uma pessoa, ter um filho albino, alguém albino na família, né? Sim, muda a rotina da família e da criança também muitas vezes, porque nas formas completas, né, tanto oculares quanto cutâneas, a criança ela necessita de cuidados especiais, cuidados oculares para não prejudicar a visão. Na pele ela precisa de roupa adequada com proteção, né, contra a radiação ultravioleta, precisa desde cedo a proteção solar, né, com protetores solares também, para evitar o câncer de pele. E também ela tem que cuidar da parte psicológica, né? Porque quando ela vê a ausência da pigmentação, né? Ela não tem pigmentação ocular, não tem pigmentação no cabelo, muitas vezes, nem na pele, para ela ter essa aceitação e ver que é só realmente a ausência de pigmento, que não há outra... Pode ter uma vida normal. Exatamente. Né? E no seu consultório, enfim, a gente tem muitos casos aqui na região, difere de uma região para outra. Como existe essa questão de índice hoje? O índice, assim, no Brasil, na verdade, a gente não tem uma estatística correta, mas não é comum. É bem incomum, na verdade. O albinismo, a gente não tem dados específicos, né? Tem algumas regiões mais no Nordeste, no Norte, na verdade, do país. No Panamá tem uma incidência maior justamente pela questão genética, né? Mas não é comum. Eu não tenho nenhum paciente albino no momento. Certo. Há pouco tempo eu vi até uma índia albina. Né? Ela Sim. era de uma aldeia distante daqui, mas que era albina. E ele se destacava, logicamente, né? Isso também é muito comum, quer dizer, em algumas aldeias a gente já tem esse tipo de diagnósticos, né? Sim, pode ter pacientes afro-americanos que às vezes eles vão ter o cabelo, tem até em alguns casos, né, relatos de artigos científicos que eles têm então o cabelo amarelado, eles podem ter uma pigmentação no olho, então, mas a pele, né, não vai ter pigmentação, então realmente se destacam, né, mas é uma ausência de pigmentação na pele. Doutora, para a gente encerrar,
diante de alguma dúvida, enfim, existe algum ponto específico em que a pessoa pode ficar desconfiada e tem que buscar a ajuda de um especialista? Sim, né? Na ausência principalmente da pigmentação da pele, os pacientes que têm a sensibilidade maior ocular, eles têm que fazer o exame, né? Porque vai ser feita uma orientação. Eles podem ter associados algumas síndromes que a gente fala que são outros sintomas associados que os próprios pediatras vão orientar para fazer essa investigação mais apropriada. E aí, se tiver, a gente vai fazer todo um acompanhamento, né? E toda a orientação de proteção, principalmente da criança, e orientação com a família também. Legal, muito obrigado. Imagina.